Bom dia, alunos. Que é a professora que está com vocês mais uma vez na aula de língua portuguesa. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o material de vocês, abrirem língua portuguesa, página 14, singular e plural. A Pro vai falar um pouquinho com vocês desse conteúdo. A Pro vai mostrar aqui a diferença do singular e do plural. Eu estou aqui colocando a página certinha para dar início na aula. Só que antes de nós começarmos, vocês já deixam nessa página, mas a Pro vai lembrar um pouquinho a respeito de substantivo singular e plural, certo? Então, deixa o livro aberto já nessa página e a Pro vai passar para vocês uma revisãozinha desse conteúdo, tá? Eu vou diminuir a tela. Se caso desfocar aqui, meu mouse continua, não está muito legal ainda, mas a Pro vai tentar melhorar aqui. Então, vamos ver. Eu vou passar para vocês uma revisãozinha do número do substantivo. Olha aqui. Aprendendo gramática, número do substantivo. Se vocês não estão me vendo agora, é porque eu estou projetando essa folhinha para vocês. Depois vocês voltam a me ver. Vamos só me ouvir. Então, o número do substantivo, ele serve para indicar se nos referimos a um ou vários seres. O número pode ser singular quando é um ser só, tipo a rosa, o cachorro, a menina. E nós temos, esse está no singular, e nós temos o plural. O plural, ele indica vários seres. O plural dos substantivos normalmente se forma acrescentando-se um S, mas nem sempre é só um S. Existem outras regrinhas que eu vou recordar aqui com vocês, presta atenção. Outras mudanças para indicar o plural são essas aqui que eu estou colocando. Então, vamos lá. Substantivos terminados em R, S, Z, acrescenta-se ES. Exemplo, o pintor, os pintores. O gás, os gases. A luz, as luzes. Substantivos terminados em M trocam o M por NS. O homem, os homens. O M não está mais, entrou o NS. A garagem, as garagens. O bombom, os bombons. Outra regrinha, substantivos terminados em al, el, ol, trocam-se o L final por IS. O animal, os animais. O papel, os papéis. O funil, os funis. Outra regrinha, substantivos terminados em ão, trocam o ão por ões, ou por ãos, ou por ães. Irmão, irmãos. Avião, aviões. Pão, pães. Então, turma, presta atenção. Dependendo, se você, nessa regrinha, você tem que usar muito o ouvido para ver qual que combina mais. Se é o ões, ãos ou ães, certo? Outra diquinha que a Pro dá é quando o artigo que antecede o substantivo, quem é o artigo? O, a, os, as, uns, uma, umas. Quando ele está no singular, logicamente que o substantivo tem que estar no singular. Quando ele está no plural, o substantivo deverá vir no plural, certo? Então, vocês viram essa regrinha agora. Nós vamos agora voltar ao nosso livro. Eu vou abrir aqui a nossa tela para dar continuidade à nossa aula de singular e plural. Certo?
Vou ver se eu consigo aqui. Consegui. Então, vamos lá. Substantivo singular e plural. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Veja só. Trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Esse trecho foi retirado do texto, né, do conto que nós lemos na outra aula. Aí, o que ele está pedindo aqui? Pinte os substantivos que nomeiam animais. Então, o substantivo que nomeiam animais. Você vai pintar os substantivos, ó, que está nomeando. Passarinhos, quem mais? Antílope, quem mais? Serpente. Você pintou. Agora, copie as palavras que você pintou nos espaços adequados. Você vai colocar o que indica apenas um ser aqui nesse retângulo. Os que indicam mais de um ser neste daqui. Os ou o, né? Você vai ver qual que tem dois e qual que tem um, certo? E assim vamos dar continuidade. Escrevam aí, qualquer coisa pare, pausa, escreva, depois dá continuidade. Prograva direto. Vocês não. Dependendo do número de elementos que indicam, os substantivos podem ser classificados em singular. Peraí que eu vou beber uma aguinha. Singular, quando a palavra indica um único ser. Então, olha lá, a serpente. Plural, quando a palavra indica dois ou mais seres, né? Aqui nós temos a serpente, que está no singular. Veja bem aqui, ó, o artigo no singular, substantivo no singular. Artigo no plural, substantivo no plural. Número 2, complete a legenda das imagens com o singular ou plural dos nomes. Então, você vai olhar a imagem e vai ver. Tem um elemento só? Singular. Tem mais de um elemento? Plural. Então, nós temos o leão e aqui vocês vão pôr o quê? Fala aí. Ficou o quê? Os leões, certo? Então, coloca lá. Agora, nós temos, no plural, as serpentes. Como ficaria no singular? Já falaram? Eu não ouvi, mas devem ter falado. A serpente, isso mesmo. Agora, nós temos a lebre, certo? Porque é uma só. Aqui nós temos duas. Então, ficou o artigo as lebres. Aqui, olha, aquela árvore famosa de lá da África, os baobás, mais de um. E aqui ficou o baobá, certo? Pode pondo certinho, porque a Pro já até falou, né, nesse caso. E agora, nós temos masculino e feminino. Masculino e feminino é algo que vocês aprenderam bem no início, de quando começa a sua vida escolar, a gente já ouve singular e plural, masculino e feminino, só que as regrinhas vêm sempre depois, né? Então, vamos ver. Releia esta frase. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. As palavras destacadas são substantivos, pois nomeiam seres, ou adjetivos, pois indicam qualidade dos seres. Para e pensa, será que lebre e gênio é uma qualidade ou é um substantivo, ou é um nome para alguma coisa, certo? Você nomeou alguma coisa, então é um substantivo, certo? Então, quem colocou aqui adjetivo, acertou ou errou?
Errou. Quem colocou substantivo, acertou. Então, na letra B, nós temos: circule as palavras que vêm antes da lebre e de gênio. Então, antes da palavra lebre e antes da palavra gênio, aqui, ó, eu tenho a lebre e aqui eu tenho o gênio. Os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o diante dele. Por exemplo, o gênio, o leão. Sendo feminino, é possível colocar a palavra a diante dele. Por exemplo, a lebre, a serpente. Então, aqui onde você circulou, você já consegue ver se é feminino ou masculino. Aqui é um artigo, essa palavra, feminino. E aqui é um artigo para substantivos masculinos. Na letra C agora, reescreva, você vai escrever novamente a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Agora você pausa o meu vídeo, faça para depois você dar continuidade, tá? Então, depois que você terminou de fazer, você vai ver a resposta, certo? Então, agora reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Se você trocou, então você vai pôr o leão, vírgula, que de bobo não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva, certo? Então, o que a Pro trocou aqui? Ela trocou o artigo e trocou a qualidade dele, que é o quê? O adjetivo. De boba ficou bobo, porque o leão não é leão boba, certo? Número 4. Organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. Então, palavras masculinas, você vai pôr aqui, da atividade 2. Qual seria a atividade 2? Vamos lá ver. Essa atividade aqui, tá? Essa daqui, agora você vai pôr lá. Então, volta para lá. Aqui, organize os substantivos da atividade 2 nos quadros a seguir. Toda palavra masculina você vai pôr aqui. Toda palavra feminina será colocada aqui. Aí na aula, na próxima aula que será de correção, eu corrijo esse. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, certo? Que pista ajudou você a organizar as palavras nos quadros? Converse com o professor e os colegas. Aquilo que a Pro falou. Você tem como pista o artigo que antecede o substantivo. Se eu tenho que antecede a palavra o ou os, eu já sei que o substantivo está no masculino. Mas se eu tenho a ou as, eu sei que está no feminino. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino. Escreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos correspondentes, quer dizer, o feminino desse masculino, desse substantivo. Então, aqui eu tenho: o macaco subiu na árvore.
Você vai pôr o quê? O feminino de macaco. Na aula, depois a Pro não vai fazer aquela aula online com vocês, nós faremos a correção. Então fica, eu vou mudar aqui para A. A tananã subiu na árvore. Eu não vou falar agora, tá? Letra B. O leão é o rei da selva. A tananã é a tananã da selva. Na próxima aula, eu vou ver o que vocês colocaram, correto? O elefante é o maior animal da savana. Como que vai ficar aqui? A elefante? Eu não sei, você vai ter que pesquisar, não vai? É o maior animal da savana. O búfalo tem um excelente olfato. Você também vai trocar aqui para poder colocar no feminino. Quem não sabe, faça pesquisa. Vocês têm tempo para isso aí em casa, tá? Então, todos eles, só para dar uma diquinha, todos eles aqui têm a palavra no feminino, certo? Mas vão pesquisar. Agora, turma, nós temos no número 6, releia outro trecho do conto. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas, que é o caso aqui da antílope, né? E os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea ao lado do substantivo. Então, aqui foi colocado, chegou uma antílope fêmea. Pode ser, chegou uma antílope macho, certo? Então, depende, um antílope macho. Então, depende do que virá aqui, fêmea ou macho, né? Aí, dependendo, você saberá se é no feminino ou se é no masculino. Que outros animais são nomeados dessa maneira? Você também vai pesquisar, tá? Pesquisa que nós vamos, naquela nossa aula online, eu quero saber desses outros animais. A Pro também vai pesquisar, tá bom? Então, por hoje, termina a nossa aulinha. Essa aula foi um pouquinho mais curta. Já deu para saber algumas coisas. Façam direitinho com a letra bonita, parágrafo, letra maiúscula, ponto final, vírgula quando for necessário. E não deixa nada em branco. Pesquisa, pergunta para a mamãe, que nas aulas online depois a Pro vai corrigir, tá bom? Façam essa pesquisinha aqui para a gente ter quais animais que a gente coloca o nome do animal e coloca ao lado se é macho ou fêmea, porque no próprio nome do substantivo não vai para o feminino, tá bom? Um beijo grande. Aonde que é para dar? Na bochecha, tá? Até outro dia.